no Eu e o Mundo e Ela de hoje, a gente tá com Caroline Pius pra O que Vi do meu intercâmbio. Então, Carol, como foi a decisão de fazer o intercâmbio e por que a Irlanda? Eita, então... Aí já é uma longa história, eu acredito que no momento que eu decidi terminar o relacionamento que eu tinha, muita coisa mudou na minha cabeça e eu quis desafios. E aí que veio a ideia de sair de casa, até porque eu sempre fui uma pessoa muito dependente dos meus pais, do meu namorado, da minha avó, porque eu moro com minha avó, imagina, mimadinha. E aí eu decidi que eu tinha que crescer um pouco, assim, é uma questão mais, acredito que individual, assim, um crescimento individual. Nem foi inglês, não foi, sei lá, normalmente as pessoas vêm porque querem aprender inglês, ou porque querem conhecer o mundo. Eu vim por uma questão meio pessoal, assim, inicialmente. E a Irlanda, o meu sonho sempre foi a Austrália, mas daí eu escolhi a Irlanda porque eu não conheci nenhum país da Europa ainda. E a Irlanda dos países da Europa era mais barato, e aí, quem vocês devem saber... Juntou. Tu consegue viajar tranquilamente dentro da Europa se tu tá aqui, então era o meu segundo objetivo, de vir pra cá. Primeiro um conhecimento do negócio pessoal, depois viajar, e o inglês, se vier, tá ok. Isso aí. E qual foi, então, a tua primeira impressão ao desembarcar na Irlanda? Qual foi a visão, Carol? Frio. Frio, hein? Frio pra caralho. Acho que foi o meu primeiro sentimento foi esse. Nossa, como é frio aqui, meu. Mesmo sendo do sul. Mesmo sendo do sul, comparado, porque a gente saiu de lá em fevereiro, né? Verdade. Então lá era verão, calor, e chegamos aqui, na verdade, tava já acabando o inverno, mas ainda era mais frio que aqui. E também eu lembro que minha primeira impressão, eu chamou muita atenção, foi a maquiagem das irlandesas, que é um negócio tópico, pesado, né? Não, tem que ser falado sobre isso. Que elas usam muita maquiagem, me chamou muita atenção mesmo. Eu lembro porque eu fiz um vídeo logo que eu cheguei aqui das primeiras impressões, por isso que eu lembro. Aí eu lembro também que eu dividia um quarto com um russo e eu tinha medo dele, só por ele ser russo. Hoje em dia eu já mudei muito os meus pensamentos, mas na época eu tinha medo. E eu lembro também que me chamava a atenção que quando eu saía, independente da hora do dia, tinha sempre alguém limpando a rua. Vocês gostam, mas o que te ajuda, te influencia a ficar aqui ou ir? Eu acho que o que me faz ficar aqui é perceber que o meu objetivo inicial está sendo alcançado. Então eu imagino que cada vez, quanto mais eu ficar aqui, mais eu evoluo, digamos assim, que foi o que eu vim buscar mais. Então eu acredito que seja isso. E o que eu menos gosto aqui, né? Também estava incluído. O que eu menos gosto aqui é agora, que é no inverno, que o dia fica escuro muito rápido. Isso aí é triste um pouco. A parte do escurecer pesa bastante, porque a gente acorda, vai trabalhar, tá escuro, volta e ainda tá escuro. Então, essa parte pesa um pouco. Então, acho que a gente falou de trabalho, então o trabalho, como foi pra ti? O trabalho foi fácil, foi difícil? Então, essa foi uma das coisas que mais me chocou aqui, porque no Brasil eu sou fisioterapeuta, né? E então lá eu atendia, normalmente, eu trabalhava numa cidade próxima minha, e lá a maior parte dos trabalhadores trabalham em grandes fábricas. Então, é que a maioria trabalha em linha de produção, né? Chão de fábrica. Então eles ficam fazendo a mesma posição o dia inteiro. E eu recebia esses pacientes. Então, com problema de ombro, e punho, cotovelo, etc. Então, eu lembro do que eu dizia pra eles, assim, de repente procurar um outro emprego, ou tentar um rodízio. Eu, inocente, ingênua no meu pensamento, quando a gente olha as coisas com a nossa visão pra vida do outro, tudo parece mais fácil. Então eu queria dar ideias pra eles de como modificar dentro da empresa. Doce ilusão, porque a gente não tem esse poder, não tem o poder. Quando eu vim pra cá, meu primeiro emprego aqui foi num chão de fábrica, numa linha de produção. Eu ficava empacotando frutas. E eu ficava o dia inteiro em pé, tipo horas em pé, fazendo o mesmo movimento. E eu comecei, depois de um tempo, a ficar com as mesmas dores que os meus pacientes ficavam. E isso foi uma coisa que me chocou, assim, de como é quando a gente se coloca de fato no lugar do outro e a impressão sobre o outro lado, né? Mas ao mesmo tempo é desafiador. As pessoas me perguntavam assim, por que tu não procura emprego na tua área aqui? Eu disse, não foi pra isso que eu vim aqui. Eu justamente vim continuar fazendo a mesma coisa. Exatamente, senão eu ficava lá. Eu vim pra cá porque eu quis desafios, eu quero coisa nova, eu quero aprender coisa nova.
Por mais que pra quem tá aí e tem uma profissão e vou fazer um mestrado, doutorado, pensa que ser garçonete não aprende nada, não é real. Tu cresce e evolui bastante. Cada vez que tu te coloca num desafio diferente, tu tá aprendendo alguma coisa. Então, eu, o Dalvan também, né? Já foi delivery, a gente aprendeu muita coisa com isso. Não é só pedalar. Não é só passar frio, não é nada. A gente aprende muita coisa, até como lidar com o próximo, né? O Waitress, a Agatha também é hoje em dia. Essa coisa de tirar pedido, parece muito simples. Quando a gente vai no restaurante, assim, quando a pessoa erra, tu pensa assim, ai, nossa, que coisa errou, uma coisa básica. Coisa tão fácil, assim, como é que a pessoa erra ou entregou pro outro? É todo um pensamento que a gente não tá acostumado a treinar, digamos assim. Porque então, você está do outro lado, na verdade. Porque você está do outro lado da mesa. Exatamente. Então, muda bastante. Que isso é uma coisa que eu comentei até com a Agatha, que quando agora eu vou pro Brasil, vou viajar pro Brasil e vou ficar num hotel. Eu quero perceber como é ser cliente de novo. Porque a gente passa a ser a pessoa que serve. E às vezes até reclama do cliente, né? Verdade. Quando a gente é cliente, reclama de quem tá servindo. Agora que a gente tá servindo, reclama do cliente. Então, como muda muito a tua impressão sobre o mundo porque tu tá do outro lado do papel ali, tá fazendo outro papel, no caso. É bem isso. E como foi o inglês, Carol, quando tu chegou aqui? Foi fácil, foi difícil? Como conseguiu aprimorar teu inglês? Eu lembro no avião. Eu já tinha andado de avião, mas assim, uma viagem que é internacional já é diferente, né? Outro nível, né? Cheguei aqui bêbada, que não tinha condições de não aceitar tudo que me ofereciam. Mas eu lembro que eu não sabia, não entendi. Por mais simples que hoje a gente pensa que é, eu não entendia o que eles estavam falando. Às vezes, assim, às vezes as pessoas me falavam café, eu não entendi outra coisa. De tão básico que era o inglês. Ou de medo, às vezes. Às vezes tu escuta, tu entende, mas parece que tu não pode entender. Porque tu não tá acostumado, né? Então eu cheguei aqui e falava aquela coisa básica, né? Hi, how are you? I'm fine and you? I'm from Brazil. I have 26, na época, 5 years. Nem falava old years, assim, uma coisa meio caipira. Aí hoje em dia já evoluiu. Mas tudo vai fluindo, né? Com o tempo, uma semana, 2 semanas, tu vai perdendo aquela vergonha, tu começa a falar mais, a querer entender mais. As coisas vão acontecendo, a gente não percebe, mas depois quando tu te coloca numa situação e tu lembra de uma situação inicial, tu vê como evolui a... E o legal é que os Irish, eles te ajudam também. Tu trabalha diretamente com o Irish, muitas vezes eles sabem que tu tem a dificuldade, então eles vão te ajudar achar o caminho certo pra falar. Até porque o accent deles é difícil, né? É bem difícil. Até eu tenho 2 amigos Irish, por exemplo, e aí um deles fala um pouquinho mais difícil, o outro diz, às vezes, ele não entende o que o próprio... O amigo do país dele fala, de tão enrolado que eles são. Não? Os 2 Irish. Então, a maior dificuldade que tu passou aqui? É complicado dizer a maior, porque é uma dificuldade atrás da outra. É um perrengue atrás do outro que te faz crescer, com certeza, mas tudo é difícil aqui. No início, né? No início. Porque no início tem todo aquele estresse de procurar casa, de procurar emprego, e aí tu ainda tu tem que cuidar com o teu orçamento, porque o dia que tu vai provar aqueles 3.000 euros é mais pra frente, então tu tem que estar controlando o teu dinheiro até lá. Tem que vir uns 3.000 a mais, que é o mais aconselhável. Vim com mais dinheiro, né? Sim, com certeza. Sempre venha com mais dinheiro, mesmo que fale fazer 3.000 vai dar, 3.000 é o suficiente, mas às vezes pode não dar. Que nem a Carol falou, às vezes pode demorar o teu agendamento do IRP, que era o antigo GNIB, então tu pode querer achou uma vaga numa casa. Tu vai querer gastar, mas só tem os 3.000 e tu ainda não provou. Então isso às vezes sempre complica. Então é sempre bom vir com um pouco de dinheiro a mais. Então o ideal é vir com uns 4.000 euros, uns 1.000 euros sobrando pra poder se virar nos primeiros dias. E outra coisa que foi quando eu cheguei aqui, a gente pegou um ano muito engraçado, porque a gente pegou neve, que normalmente não tem. Não tem, né? E a gente pegou um calor super quente também quando chegou o verão, né? E aí quando eu cheguei aqui, começou a neve, eu não tinha casa ainda, tava acabando o meu período do hostel. E o meu celular, isso é uma coisa que é uma dica já que eu dou. O celular chega aqui, pifa. Porque é muito frio, é engraçado, né? Ele vai descarregando. Vai sair de casa, tá com 100%, chegou no ônibus, tá com 20%. E é literal, não é exagero. Eu saía com o GPS do meu celular pra achar as casas que eu tava fazendo entrevista pra tentar entrar. Tipo, eu saía do hostel, durava uns 10 minutos. Na verdade, o celular tem que se adaptar ao frio. Do mesmo jeito que a gente faz adaptar, o celular tem que se adaptar. Ele leva um tempo. O meu não deu, né? E aí eu saía com aqueles mapas físicos na rua.
E daí meu pé, depois de tanto caminhar, no início a gente caminha muito aqui, Muito. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu não conseguia mais botar tênis, bota nada fechado. E aí nevando, eu de chinelo de dedo, com um mapa na rua, catando as casas pra fazer entrevista. Foi muito complicado no início, me assustou muito. Isso que tu não podia sair na rua na neve, né? Porque e a gente saindo escondido, porque eu não podia. O pessoal aqui é muito apavorado. Dá um friozinho, já é alerta vermelho, o pessoal sai catar pão na rua. A época da neve foi engraçada, porque não tinha pão no mercado, não tinha comida, porque eles abasteciam, parecia que ia acabar o mundo. Parecia que ia acabar o mundo. A impressão que eu tinha era essa, que ia acabar o mundo. Eles viam, e assim, engraçado que acabou o mundo, eles querem pão. Eles vão sobreviver de pão, é engraçado, né? Não compra mais nada, só pão. Só pão. Tu chega no mercado, tem tudo, só não tem pão. Acabou o pão, só com pão, porque só querem pão. Essa foi a primeira dificuldade, que é pra todo mundo, eu acredito, porque né? A função de casa, procurar a casa, não é fácil. Não é, aí também muda, a tua vida muda completamente, porque tu sai de um conforto, de uma privacidade que tu chega aqui e tu não encontra. De jeito nenhum tu encontra isso, a menos que tu tenha muito dinheiro. Tu já era morar sozinho, dormir só no teu quarto? A gente chega aqui, a gente divide quarto, com certeza. A menos que tu seja um casal, que nem eles, mas dividem quarto de qualquer forma um com o outro. Tu divide quarto, tu divide cozinha, tu divide banheiro com mais gente. Tu tem que sair. Por exemplo, eu andava de moto no Brasil, chega aqui, eu tenho uma bicicleta, mas tem gente que anda a pé, anda de ônibus, de transporte público. Então tudo muda completamente, assim. Teu dia é muito, muito ocupado, porque tu tem que estar trabalhando em 2 empregos, tu tem que estar estudando, porque eles exigem que tu estude. Estudar, tu tem que comprovar uma porcentagem mínima, uma frequência mínima, que nem necessariamente eu cumpro, enfim. E então os teus dias são muito, muito, muito completamente diferentes dos que tu tinha antes. E nos dias que você tem folga, você pensa, então eu tenho que viver esse intercâmbio, então às vezes tu tenta aproveitar também, então às vezes tu não descansa, às vezes tu sai, faz alguma coisa, ou simplesmente tu fica em casa e dorme o dia inteiro. Mas é isso, então, são eles, vocês ontem saíram pra passear, porque era folga, e eu e a minha outra flatmate fazer o quê? Ficamos dormindo o dia inteiro, porque a gente tava cansado, porque a gente queria aproveitar o frio, ficar dormindo, que também é uma coisa boa, né? Isso aí. Eu levei uns esporros aqui da vida, né? Vocês lembram? Que é, assim, a gente tenta se defender da vida, né? De alguma forma ou de outra, às vezes a gente não acerta, né? Numa tentativa de acerto a gente erra, mas aprende com isso, enfim. Então logo no início, eu e o Dalva começamos a fazer delivery de bike. E aí eu decidi, digamos assim, melhorar o meu empreendimento. Dar um passo a mais. E aí eu comprei uma moto. E aí foi o fuzuê. No fim, o que eu tenho pra dizer, cuide em quem você acredita. Você não sou nem eu falando. Cuide em quem tu acredita. Assim, não dá pra confiar em ninguém, na verdade. Tipo assim, confia desconfiando. Por mais que, tipo, é teu amigo, o que for, pode ser a pessoa que esteja mais próxima. Mas não confie. Não dá pra confiar. Sempre tem alguém pronto pra te passar a perna, porque não é nem passar a perna, às vezes eu não vejo nem com uma coisa de maldade, mas é porque realmente não é fácil. Então cada um vai se defendendo e às vezes tu acaba prejudicando de uma certa forma a outra pessoa. Então essa outra pessoa que somos nós, a gente tem que estar ligado. Então eu perdi dinheiro ali nessa... Não deu certo essa coisa da moto, né? O trânsito é todo diferente aqui, é perigoso, tu tá andando num trânsito que não é teu e... Não tinha onde guardar a moto. Não tinha onde guardar a moto. Até porque aqui, tipo, a casa não é nossa, então não tem, tipo, eu vou botar dentro de casa. A gente botou dentro de casa, então a gente divide com 14 pessoas, 2, 3 não gostam, então não pode ficar. O landlord veio e falou, não quero a moto dentro de casa. Então é bem complicado. Então, e a gente tem que simplesmente pegar e tirar. Pegar e tirar. Porque a casa não é nossa, então tu não tem como dizer, não, eu vou deixar aqui e deu e pronto. Não, a casa... Aí deixamos um tempo do lado de fora, daí tentaram roubar e os vizinhos muito queridos protegeram a minha moto. No outro dia eu tava vendendo do jeito que deu. Aí vendi a moto pela metade do preço e a pessoa não me pagou até hoje. E eu simplesmente esqueci esse dinheiro, finge que não existe. Mas enfim, é um caso de uma coisa que aconteceu, sendo que várias coisas aconteceram. E aí, claro, tu vai crescendo cada vez mais, né? Quanto mais tapa na cara a gente leva, mais a gente aprende. Evolui. Com certeza. E... eu acho que foi, não sei dizer a maior dificuldade. Mas a gente começa, tipo, com tanta dificuldade, sentir falta do Brasil, entendeu? Quando a gente passa por tantos perrengues, às vezes vem tu pensar, se eu estivesse lá, ou se meu pai estivesse aqui, ou se minha mãe estivesse aqui, tipo,
porque aqui tem que se virar sozinho. Então às vezes a gente começa a sentir falta de algo também. Exatamente. Ou assim, claro, a gente sempre tem com quem contar aqui, mas não é a mesma coisa, não é teu pai, não é tua mãe, não é aquelas pessoas que vão fazer exatamente o que precisarem fazer por ti, porque cada um tem que se defender. Não é uma questão de egoísmo, é porque todo mundo tem que fazer por si, senão não vai pra frente, né? E falando nisso, do Brasil, uma coisa que eu sinto muita falta, talvez eu vou compartilhar com vocês, que é a comida, né? Comida. Não adianta, não assim, claro que vocês falta da família, mas isso tudo, isso é outra coisa. Isso já é uma coisa que não tem nem todo mundo sente falta da família. Não tem do que falar, do cachorro, nossa, né? Mas a comida, nossa, assim, tanto que eu tô voltando agora pro Brasil, já tem uma lista de tudo que eu quero comer, que eu sinto falta, porque aqui as pessoas não temperam as coisas. Não, ou não tem sal, ou não tem tempero. Ou só tem pimenta. Ou só tem pimenta. Não. E por mais que você assim, hoje eu vou comprar as comidas, vou fazer igual do Brasil. Não sai igual. Não sai. Não sai. Pode comprar tudo. Ou a carne, que tu acha melhor, que tem o tempero, e tu vai lá e faz, não fica igual. Não fica. Sei, parece que tem alguma coisa e não fica. De jeito nenhum. Não é, claro, tem a comida da avó, a comida da mãe, mas mesmo assim, nem assim, a comida aqui não é o foco, não é o negócio. Só tô sonhando com rodízio de pizza. Nossa, pizza aqui é só... Não, e rodízio, né? É que aqui não tem rodízio, também não tem rodízio de pizza. Tipo, tu vai lá e é aquilo que a gente vê, a massa italiana. É só a massa, tomate, alguma coisa em cima. Um queijinho. Um queijinho e deu. Aquela que tem com de frango, de coração, de nananana, não tem nada. Doce. A única coisa que vai ter que é carne em cima é calabresa. Vocês já viram pizza doce aqui? Eu acho que eu não vi. Não, tinha esses dias no Supervalo que era abacaxi com alguma coisa. É o melhor. Tipo, abacaxi com lombo, Aquelas que tu passa no rodízio, essas talvez tenham aqui, porque... Não, nada a ver, eu vou abacaxi com lombo. Minha mãe talvez coma. Eu não, essas são aquelas coisas que meu filho nem me oferece. Então, e às vezes pra cozinhar também a Carol, então às vezes sente falta da cozinha, porque lá no Brasil ainda não cozinha, a pessoa não cozinha. Tu vem do Brasil, tu não cozinha, tu não sabe cozinhar, sabe fazer o quê? Um ovo, sabe fazer um arroz, alguma coisa assim. E aqui tu vai ter que cozinhar. Ou tu compra pronto. Tem um mercado aqui que é o Iceland, que tem tudo pronto, que então a família da Carol é o Iceland de comida. Família. Que ela compra tudo lá. Então, isso ajuda, mas tu tem que se virar. E aí tu tem que lidar com essa coisa de que, por exemplo, eu amo cozinhar, mas é um momento que eu gosto de ficar eu e eu. E aqui não existe isso, né? Não existe eu e eu. Não existe a cozinha, é eu e a cozinha. Vai ser raro. Pode ser que tenha a cozinha e você. Tu tá lá, tu e a cozinha, daqui a pouco aparece da avó e pega a tua comida e come a tua comida. Ou daqui a pouco chega um outro e vai e faz na tua panela, pega a tua panela. Pega a tua panela, ou assim, pega teu sal. Tudo bem, pega meu sal, mas me deixa usar meu sal também. Aí não tem... Não tem. A privacidade, quando você tá no intercâmbio, acabou. Não, a gente fala assim, de coisas que eu não vou nem citar. Assim, que talvez não precisava, a gente já tá dividindo, compartilhando, assim, aí, como é que foi o dia, já foi no banheiro hoje, aquela coisa. A gente, mas já foi no banheiro hoje, então é assim, então... Onde é que tu tava ontem? Que hora você chegou? Onde é que tava? Com quem? É bem isso, não tem, tipo, porque não que não tem... Tu não tem privacidade, mas, tipo, tem uma intimidade maior com quem tu convive, é tudo muito intenso. Tipo, tudo acontece muito, daqui a pouco tu gosta, daqui a pouco tu não gosta, num dia tu tá bem, no outro dia tu briga. Então, tipo, eu acho que essa coisa louco de lidar com pessoas aqui, acho que é a coisa que tu mais aprende. E é bom, na verdade, que nem já convidaram quantas vezes pra eu sair daqui e ir pra uma casa com menos pessoas, e eu não me sinto à vontade mais pra sair, porque parece que tu te acostuma com isso, assim, né? De ter as pessoas. E são pessoas com quem tu conta também.